Como você vai ranquear a sua loja virtual na primeira posição do Google? É isso que eu vou ensinar você nesse vídeo aqui na Pulse E-Commerce. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, ativa o sininho e começa a acompanhar os nossos conteúdos. Semanalmente a gente está postando materiais de alta qualidade aqui no YouTube, acima da média do que você encontra na plataforma, para que ajude você a ter resultados melhores e vender mais na sua loja online, no seu e-commerce, dentro da internet. A primeira posição nos resultados de pesquisa do Google, aquela posição exclusiva que um único site tem e pode gerar muito mais tráfego do que quem está em segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, um ranqueamento dentro da pesquisa do Google, quanto mais perto da posição 1, melhor. Você vai ter muito mais visibilidade e muito mais chances de gerar o clique da pessoa que está pesquisando o que gerou a indexação da sua página. Mas para garantir essa primeira posição não é tão simples. Na verdade, a lógica sim, mas na prática não é tão rápido e tão prático quanto parece na teoria. Primeiro ponto, para nós entendermos aqui o que faz de fato um site estar na primeira posição do Google, é que ele domina a lógica base do ranqueamento das pesquisas. Eu tenho uma palavra-chave, ou seja, aquilo que foi pesquisado, e aquela página que apareceu na primeira posição é a página que o Google julga estar mais bem otimizada para aquela pesquisa. E mais bem otimizada a gente entende por entrega uma experiência boa, tem relevância para aquela pesquisa, ou seja, o conteúdo corresponde àquilo que foi pesquisado, e o autor, o site, ele é uma autoridade naquele assunto. Então, são um conjunto de alguns fatores, aqui eu citei 3, né? Mas são vários outros fatores. O Google, por exemplo, coloca aqui que são mais de 200 variáveis dentro de um ranqueamento, né? Então, a gente pode considerar ali alguns principais, que são esses 3, por exemplo, que eu trouxe. E dentro dessa lógica base, onde eu tenho a palavra-chave e uma página com conteúdo otimizado para aquilo, na qual eu sou uma autoridade, existe uma metodologia que o próprio Google recomenda, chamado EEAT, ou IAT, que significa experiência, especialização, autoridade e confiabilidade, em inglês. Ou seja, eu tenho que entregar uma boa experiência para a pessoa que está fazendo aquela pesquisa, especialização, ou seja, eu sou específico e bem direcionado para aquilo que a pessoa está pesquisando, não estou inventando coisa, então estou sendo especialista ali naquele assunto, eu tenho autoridade naquele assunto, então o pilar de autoridade ele é muito importante. Um site que fala sobre camisetas, dificilmente ele vai ranquear rápido para canecas. São coisas totalmente diferentes. Então, a autoridade que ela também é muito importante. E por fim, confiabilidade. O quão confiável é aquele conteúdo que está sendo entregue naquela página. Considerando esses 4 pilares, a gente pode pensar numa metodologia de lógica. Se eu colocar essa lógica de experiência, especialização, autoridade e confiabilidade dentro dos conteúdos que eu for trabalhar em todas as páginas do site, eu vou ter muitas chances de ranquear dentro das pesquisas que eu sou relevante lá na primeira posição. Quais são os tipos de palavra-chave? Então, antes de nós ir para algum exemplo prático aqui, vamos entender primeiro os tipos de palavra-chave. Existem 4 tipos, tá? A gente tem a palavra-chave de navegação, ou seja, a pessoa está buscando informações navegacionais, né? Tem as palavras-chave informativas, então a pessoa está buscando uma informação sobre algum assunto. Eu tenho as palavras-chave transacionais, geralmente são relacionadas à compra, então a pessoa está decidida ali a tomar uma ação. E palavras-chave comerciais, então essa também tem um forte apelo a vendas, né? Tem muita relação com compras, conversões, então um e-commerce, uma loja online, ela tem que olhar muito para palavras-chave transacionais e comerciais. Apesar de que o grande volume de indexação sempre vai ser informacional, tá? Então, palavras-chave transacionais e comerciais são muito importantes, bem significativas para e-commerces ranquearem nas primeiras posições. Um exemplo bem simples aqui. Comprar camiseta preta.
site para comprar camiseta preta. São pesquisas, palavras-chave relacionadas a comércio, transação, então ele vai gerar uma indexação provavelmente de um e-commerce para essa pesquisa e que seja o seu. Como você vai fazer para chegar nisso? A gente vai ver agora um exemplo prático para você entender essa lógica, tá? Antes de ir para o exemplo prático, a gente tem que considerar também duas coisas, que é o tamanho da palavra-chave. A gente tem as palavras-chave de cauda curta, geralmente são aquelas mais genéricas, abrangentes. Então, por exemplo, camiseta pode ser masculina, pode ser feminina, pode ser preta, branca. Eu tenho N possibilidades ali dentro da palavra-chave camiseta apenas. Agora, se eu pesquisar por camiseta preta masculina, eu já estou dando uma especificidade maior. Eu estou dizendo o produto, a cor e para quem que é aquele produto. Então eu tenho uma palavra-chave de cauda longa. Quanto mais longa é a palavra-chave, menor o volume de pesquisas dela. Porém, a taxa de conversão e a qualidade do tráfego que ela traz é muito grande. Então não basta apenas olhar para palavras-chave de cauda curta, aquelas mais genéricas que tem muito volume de pesquisa, porque geralmente elas não são tão qualificadas. Já palavras-chave de cauda longa tem muito mais qualidade, porém um volume menor de pesquisas. Ou seja, é interessante ter um grande volume de palavras-chave de cauda longa para que pouco a pouco você consiga um bom volume de indexação delas e consequentemente uma boa taxa de conversão, né? E isso vai dando autoridade para que ao longo do tempo, nas palavras-chave de cauda mais longa, você consiga, nas palavras-chave de cauda mais curta, você consiga ter uma indexação maior. Então eu sou autoridade em vender camiseta preta masculina, tenho uma excelente indexação para esse tipo de pesquisa, mas eu nunca ranqueei bem para camiseta masculina, que é uma palavra-chave já um pouquinho mais ampla, né? Então, com o tempo, se eu vou trabalhando as palavras-chave de cauda longa com maior qualidade e vou me tornando uma autoridade naquele assunto, eu posso pivotar chances de ganhar autoridade nessa palavra-chave mais longa, na palavra-chave mais genérica, né? Que é a camiseta masculina, e conseguir indexar ela e gerar um volume daí sim bem maior de tráfego com uma única palavra-chave, uma única página, tá? Então é legal a gente conseguir vir de baixo para cima, palavras-chave de cauda longa, grande volume de indexação, diversas páginas, principalmente páginas de produto, e com o tempo eu consegui puxar, por exemplo, categorias para palavras-chave de cauda curta com maior volume de pesquisa. Vamos ver agora um exemplo prático disso. Então, eu tenho a palavra-chave garrafa de água. É um produto, eu tenho potencial de venda, eu vendo ele no meu e-commerce e ela é uma palavra-chave muito ampla, né? Eu estou pesquisando por garrafa de água, não estou especificando marca, nem modelo, nem nada, só apenas o tipo do produto. Que página provavelmente vai ter que indexar nesse tipo de pesquisa? Página de categoria. Então eu tenho a categoria dentro do meu site, garrafa de água. O que eu vou trabalhar nessa categoria para que eu tenha chances de ser um dos primeiros na página do Google quando alguém pesquisar por garrafa de água? Primeiro, esse termo-chave ele tem que corresponder ao nome da página, então tem que estar no título, tem que estar no cabeçalho H1, que é o principal cabeçalho. Então eu tenho tanto no meta title quanto no H1 dentro da página a palavra garrafa de água, palavra-chave, e também na URL. Só esses fatores já são bem significativos para você gerar uma relevância e uma correspondência daquele termo-chave. E aí, claro, você pode trabalhar ele dentro do conteúdo que vai ter nessa categoria. Porém, nem toda plataforma de e-commerce permite você criar texto, colocar títulos, colocar informações mais detalhadas dentro da categoria. Então, algumas plataformas são muito limitadas nessa possibilidade de você aprimorar e refinar o SEO dela, tá? Mas dentro desse geral ali, todas atendem bem, então cuidar para ter o título certo, o H1 ali já corresponder a esse termo-chave e você ter ele na URL, isso já garante muita coisa para que você tenha essa relevância para o termo-chave. Se sua plataforma permitir você criar conteúdo dentro dessa categoria, aí sim você vai lá e cria o conteúdo, coloca cabeçalhos H2, cria um texto, faz uma relevância para aquela página, dando um contexto ainda maior para o termo-chave e uma autoridade do conteúdo que você está produzindo ali, para que você indexe aquela palavra-chave nessa categoria.
Então, eu estou mirando indexar garrafa de água, eu tenho uma página específica disso e otimizada para isso. Se eu for um resultado que atende aquelas 4 pilares ali, né? Autoridade, experiência, confiabilidade e o contextualização, eu consigo gerar uma indexação bem mais precisa e provavelmente ser o primeiro ali da página do Google. Então, isso é muito importante para a categoria. Para a página de produto, não muda, só vai mudar a palavra-chave de foco. Então, eu tenho a categoria mirando lá garrafa de água, eu vou ter dentro dessa categoria vários tipos de garrafa de água. E existe uma lá que vai ser a garrafa de água branca térmica. Então eu estou sendo muito mais específico, porque eu disse agora a cor que eu quero a garrafa e que eu quero uma com qualidade térmica, que tenha essa característica. Então pode ser até uma categoria, talvez uma subcategoria, com um produto especificamente. Tá? Nesse caso provavelmente vai ser um produto. Então vamos considerar que seja um produto para essa palavra-chave. O título do produto tem que conter esses termos exatamente nessa ordem, então garrafa térmica branca, garrafa de água térmica branca, então eu tenho que corresponder esse termo-chave, né? Tem que estar exatamente certinho ali. Eu tenho que ter no título da página, na URL e na descrição do produto eu trabalhar uma informação bem transacional comercial, principalmente relacionada a comprar, a autoridade em cima daquele produto, então resolver realmente o problema do teu cliente e entregar uma boa experiência ali na página. Muito provavelmente, se alguém pesquisar por garrafa de água branca térmica, você vai ser daí a primeira opção ali do Google. Então, não é sobre o que o Google considera para indexar você na primeira posição, mas o que o teu cliente precisa. Lembre-se, se você entregar a boa experiência, que é ele ver o produto, botar no carrinho e levar, isso já é um grande avanço comparado à concorrência, que talvez não vai entregar uma experiência tão boa e o Google vai olhar com bons olhos para você, porque você é relevante, você entrega uma boa experiência e aí merece estar na primeira posição. Entenda então que a lógica é sobre o usuário, sobre pessoas, entregar essa boa experiência e ser relevante para isso, ter essa autoridade, ter um conteúdo que de fato resolva aquele problema, vai ser sempre essa lógica. Você tem um problema e o teu produto resolve esse problema. E consequentemente o Google com o tempo vai te posicionando em pesquisas na primeira posição. Claro que isso não acontece do dia para a noite, também não é uma regra. Às vezes você vai fazer tudo certinho numa categoria, numa página de produto e não vai acontecer a indexação como deveria. Aí você faz o quê? Corrige a rota. Usa o Google Search Console, por exemplo, para ver que termos-chave aquela página está acionando, se de fato está correspondendo corretamente e otimiza constantemente esse conteúdo, esses pilares que a gente viu aqui, que vão ser relevantes para a indexação naquele termo-chave. Lembre-se, tem que ser um termo-chave que você é autoridade, senão a chance de você chegar lá nas primeiras posições vai levar muito tempo, até que você de fato realmente seja uma autoridade naquele assunto. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado e que você consiga finalizar o ano 2026 e os próximos anos na primeira pesquisa do Google quando alguém fazer a pesquisa do que você vende. Eu vou deixar também aqui uma recomendação de um vídeo onde a gente fala sobre como você vai aparecer numa pesquisa de inteligência artificial, que está vindo muito forte, né? Está substituindo um pouco o Google nessa jornada de pesquisa, mas que a lógica ela é um pouquinho semelhante, muda alguns pontos. Então, confira esse vídeo também, que é muito importante se você quer que o seu produto e a sua marca seja recomendado por inteligência artificial quando as pessoas pesquisarem o que você vende. Fechou? Se esse vídeo ajudou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!